A inteligência artificial, bom, ela já faz parte do nosso dia a dia, não é verdade? Mas será que a gente para pensar no custo ambiental de cada pesquisa? De cada imagem que ela gera? Hoje, a gente vai descobrir qual é a real pegada de carbono, energia e água que se esconde em um único comando de IA. E vamos fazer isso com base em dados bem recentes que, olha, podem mudar completamente a nossa percepção sobre o assunto. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Qual é o preço que o planeta paga toda vez que a gente interage com um modelo de IA como Gemini? A gente vai deixar as especulações de lado e ir direto para os dados para encontrar essa resposta. E para responder a isso, vamos dar uma olhada num estudo super detalhado do Google sobre o impacto de um simples comando de texto no Gemini. E os resultados, eu já adianto, são surpreendentes. Especialmente com todo esse debate que a gente vê por aí sobre o alto consumo de energia da IA. Vamos começar pela energia. Um comando no Gemini consome, em média, 0,24 watt-hora. Para se ter uma ideia, isso é energia que uma lâmpadazinha de LED usaria em, sei lá, poucos minutos. É um número bem pequeno, mas que sozinho não conta a história toda. Agora, em termos de emissões, isso equivale a só 0,03 gramas de CO2 equivalente. Essa medida padrão que a gente usa para entender o impacto no aquecimento global. E, de novo, é uma pegada que, à primeira vista, parece quase insignificante. E, por último, a água, apenas 0,26 mililitros. É um volume minúsculo, quase nada. Mas o melhor jeito de entender o que esses três números realmente significam é colocar tudo numa perspectiva que a gente consegue visualizar no nosso cotidiano. E é aqui que a comparação fica impressionante de verdade. Pensa só, 5 gotas d'água e menos energia do que passar 9 segundos assistindo televisão. Isso muda completamente a perspectiva sobre o impacto, não é mesmo? De repente, aquele custo que parecia enorme parece muito mais gerenciável. Ok, esses números parecem baixos, quase bons demais para ser verdade. E é exatamente por isso que entender como eles foram medidos é tão importante. A credibilidade de tudo isso está na metodologia usada. A palavra-chave aqui é medição abrangente. O que isso quer dizer? Que em vez de olhar só para a pontinha do iceberg, que é o consumo de energia dos chips de IA quando estão funcionando, o método do Google mede o ecossistema inteiro por trás de um único comando. E o que isso inclui na prática? Bom, inclui a energia gasta por máquinas que estão ligadas, mas paradas, ociosas. Inclui o consumo de CPU, de RAM e todos os custos de infraestrutura, como o sistema de resfriamento do data center, que é super complexo. São fatores que muitas vezes são ignorados, mas que no final das contas somam um custo energético bem real e significativo. E a diferença é gritante. Olha só, um método que mede só os chips ativos chega em 0,10 watt-hora. Mas a medição completa revela o número real, 0,24. Ou seja, a visão otimista, aquela que muitas vezes é usada em outras estimativas por aí, na verdade esconde mais da metade do impacto verdadeiro. Então, a pergunta é: como é possível chegar em números tão baixos, mesmo com uma medição tão completa? A resposta não está em uma coisa só. Está numa estratégia que eles chamam de eficiência full stack, que otimiza o sistema inteiro, da primeira linha de código até o prédio do data center. Essa abordagem full stack otimiza cada camada do processo. Começa lá nos próprios modelos de IA, que já são criados para serem eficientes. Depois, passa pelo uso de hardware customizado, como os TPUs do Google, que são chips feitos sob medida para IA, para ter o máximo de performance gastando o mínimo de energia. O software que entrega as respostas também é otimizado. E tudo isso roda em data centers com PUE de 1,09, o que significa que quase toda a energia vai para a computação mesmo, e não é desperdiçada com refrigeração. E essa busca por eficiência não é algo parado no tempo. Muito pelo contrário, ela está se acelerando num ritmo impressionante. E os números a seguir vão mostrar isso de um jeito bem claro. E o resultado é este aqui. Em apenas um ano, a pegada de energia de um comando mediano no Gemini foi reduzida em 33 vezes. E a de carbono caiu 44 vezes. E o mais impressionante, tudo isso enquanto a qualidade das respostas melhorava. É um salto de eficiência gigantesco em muito pouco tempo. Esses ganhos de eficiência são tão grandes que nos levam a uma grande questão. O que isso tudo significa para o futuro? Será que estamos caminhando para uma era de IA que seja de fato sustentável? A ideia aqui não é só uma melhoria interna, sabe? Ao tornar essa metodologia e esses resultados públicos, o objetivo é puxar a indústria inteira nessa direção. A direção de uma IA que não seja apenas mais e mais poderosa, mas também cada vez mais consciente do seu impacto no planeta.
E para fechar, fica uma pergunta, uma reflexão. A gente viu que a eficiência está melhorando num ritmo incrível, mas ao mesmo tempo, a demanda por IA está explodindo. A grande questão para o futuro é essa. Será que a corrida pela eficiência consegue ganhar da corrida pelo aumento do uso? Encontrar o equilíbrio entre capacidade e sustentabilidade, esse com certeza será o grande desafio da próxima era da inteligência artificial.